Tiago Kuzma é ministro de louvor e líder de jovens da Igreja Aba de Curitiba. Atualmente tem servido no Ministério de Ajuda e Suporte a todas as lideranças de jovens do Ministério Na Real, como secretário de jovens da Coaba. Apaixonado por Jesus, pela igreja e por seu reino, tem sido usado por Deus para ministrar de forma prática e contextualizada a palavra do Senhor. Ô, gente, que alegria! Que alegria! Eu estava dizendo de manhã e compartilhando que tive uma responsabilidade e trouxe para mim Vou tentar dizer um ponto negativo, um ponto positivo, porque pregar depois do pastor Lipão, depois do Tiago, que foi o outro da banda Tanlã, depois do Cunha, mano, daí me coloca aqui para pregar, é uma responsa muito grande. Mas eu quero dizer que veio um ponto positivo. Quando me colocaram no domingo, eu tinha certeza que eu ia rever a minha casa, a minha igreja, eu ia poder rever os meus irmãos, meus amados, e eu estou muito feliz e honrado de estar aqui, de receber esse convite, de poder estar aqui com você nessa noite. E eu queria dizer que a gente não teve a graça de apresentar, mas essa equipe de louvor que teve aqui hoje, poderosa, ungida, é lá da galera Na Real de Curitiba. E a galera Na Real de Curitiba também está aqui. Levanta a mão assim, levanta a mão para a galera saber. A galera Na Real de Curitiba está aqui. Olha aí, uma parte já foi embora devido à viagem, mas uns guerreiros ficaram comigo aqui intercedendo nesse culto. E a gente vai estar junto aqui nessa noite compartilhando alguma coisa do Senhor para nós. A gente teve um congresso aqui nesses 4 dias, começando na quinta, na sexta, no sábado e hoje em dose dupla, né? Aqueles que vieram de manhã, que vieram ouvir de novo, eu agradeço, assim, vocês são massa, velho. Ouvi 2 vezes, olha, parceria, vocês são amigos de verdade. Mas nós começamos esse congresso com uma palavra, o congresso vertical com o Senhor. Ele começou com uma canção e um refrão que dizia... Deixa eu lembrar o refrão, porque eu lembrei do começo da música, mas o refrão não veio. Eu te busco, eu te procuro. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero. Mas ele diz, quero tocar-te. A tua face eu quero ver. Um congresso vertical não poderia ter começado com um refrão melhor do que um desejo de buscar o Senhor, a sua presença, a sua face, o seu toque. E nós estamos concluindo nessa noite, talvez você estranhou um pouquinho as luzes, a decoração, videozinho na entrada, o cara entra assim, pá. Mas tudo isso foi uma graça que o Senhor deu pra gente, para poder tocar o coração dos jovens, dos adolescentes, mas nessa noite o Senhor quer tocar o teu coração que está aqui. Você crê nisso? Queria compartilhar com você algo sobre atitude. E antes da gente começar, eu queria trazer para ti só uma definição de atitude, para a gente ter um trilho para a gente seguir. E eu só queria lembrar antes de que o tema disso tudo foi Colossenses 3, 1, 2, que diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá é sempre vertical. E o Senhor quer dar uma verticalizada na nossa cabeça nessa noite, e Ele quer nos tocar, eu creio nisso. Amém? Atitude a gente pode definir como uma maneira de se comportar, uma maneira de agir, de reagir, motivada por uma disposição interna ou uma circunstância determinada. Queria falar para você que a gente pode, de uma maneira básica assim, a gente pode ter atitudes rebeldes, atitudes de tristeza, atitudes de desprezo, atitudes irônicas. A gente pode ter atitudes de alegria. Sempre que eu falo isso, eu não sei se o Lucas está aqui, mas hoje de manhã eu falei. O Lucas chega e diz, paz do Senhor, irmãos! E isso demonstra uma atitude de muita alegria e amor e prazer de estar diante do Senhor. Nós temos várias atitudes que podem demonstrar isso. Quando a gente fala de atitudes, talvez eu possa colocar que líderes, empresários esperam funcionários de atitude. Pessoas proativas que se levantem, entendam, façam, vistam a camisa. Líderes de ministério, de departamentos, de GC, esperam que o seu grupo, a galera que serve com ele, tenha uma atitude. Entenda, rapaz, eu entendi, eu vou agir, eu estou contigo. Atitude. Talvez tenha meninas solteiras aqui esperando os meninos deixarem de ser meio songos e tomarem uma atitude. Chegar nelas e dizer, sou o homem de Deus para a sua vida. Mas
Tem que ter essa certeza, né? Tem que buscar ser isso. Talvez tem mães aqui nessa noite que estão esperando os seus filhos levantarem da frente do seu computador, do seu videogame, tomar uma atitude e lavar uma louça para ajudar em casa. É. Olha, tem umas mães aí que estão... Eu quero te falar que nós podemos tomar diversas atitudes. O Cunha, quando trouxe aqui, na pregação de ontem, um exemplo, ele disse que quando ele acordava de manhã, os meninos acordavam, o Teteu e o Sami, chegavam até ele e buscavam lá onde é que ele está, lá no escritório, no cantinho dele, ficavam, sentavam com ele, às vezes passavam um tempo, conversavam. Isso trazia prazer para ele. A atitude dos meninos de correr para o pai traz prazer para ele. Eu queria te dizer que as nossas atitudes podem sim alegrar ou entristecer. As nossas atitudes podem ter efeitos bons, efeitos ruins. E eu queria que nós pensássemos hoje, porque eu creio que o Senhor espera de nós atitude. E nós vamos compartilhar um pouco nessa noite de algum texto bíblico que vai falar de duas mulheres de atitude. E eu deixo muito claro para você que o Senhor espera uma atitude sua nessa noite. E talvez você tenha tomado muitas atitudes desde que você tem começado essa caminhada com o Senhor. Mas eu quero que você entenda e que isso fique muito claro. Não são todas as atitudes que agradam ao Senhor. Mas você pode aprender quais são as atitudes que o agradam. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Você quer aprender a atitude que agrada ao Senhor? Você quer, como Sami e o Teteu, chegar e correr na direção dele e ter uma atitude da qual ele diga: encheu meu coração de prazer. Você quer? Amém. Vamos continuar então. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 10, no versículo 38 até o 42, e nós vamos ler juntos. Eu vou ler na versão NVI. Se tiver um pouquinho diferente da tua, concentra na minha leitura que vai dar tudo certo no final, viu? Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegando a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração para Ti nessa noite, e queremos Te dar a liberdade de falar com a gente. A Denise ontem, da banda Tudo em Todos, que estava aqui ministrando, disse, profetizando e colocando a situação do nosso coração, ela disse: nós estamos vulneráveis para Ti nessa noite. Espírito Santo, nesse instante nós queremos nos entregar a Ti e nos tornar vulneráveis para que a palavra do Senhor possa entrar nos nossos corações e ela possa penetrar nos nossos corações, causando o devido efeito. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para que a gente ouça e entenda a Tua palavra. E Senhor, nesse instante eu Te peço, esconde-me atrás da Tua cruz, para que ao olhar para cá, eles não vejam, Senhor Deus, o Tiago simplesmente, mas o que o Senhor tem falado a cada coração nessa noite e a cada vida que está aqui. No nome de Jesus, Senhor, é que nós nos entregamos e pedimos pelo Teu agir e pelo Teu mover nessa noite, Pai. No nome de Jesus. Eu poderia pedir para desligar essa luz aqui? Desculpa. Obrigado. Gente, esse texto começa com a gente falando o seguinte: Marta, uma mulher de... Não escutei. Marta, uma mulher de atitude. Marta teve uma atitude. Ela viu que o Senhor Jesus estava passando pelo povoado, o lugar onde ela morava, e ela abriu a porta da sua casa e disse: Senhor, eu quero te hospedar. Deixa eu tentar explicar para você um pouquinho melhor quem ela estava hospedando. Jesus Cristo, o Messias, aquele que a gente acabou de cantar, não há um nome igual, o invencível. Aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, a vida, aquele que é o amor, aquele que a palavra diz que é a salvação, aquele que é o Senhor, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Marta sabia que ele estava passando por ali e ela abre a porta da casa dele e diz: entra na minha casa, porque eu quero te hospedar. Deixa eu te fazer uma pergunta, baseado no que eu acabei de te explicar, quem é esse Jesus? Você acha que Marta fez uma boa coisa de hospedar ele?
Você hospedaria ele? Que beleza, hein? Se você soubesse que Jesus Cristo estaria pregando aqui no congresso, na real, vertical, em uma determinada noite, e eu creio que ele pregou em todas, ele estava pregando aqui e ele disse assim, gente, eu preciso de um lugar para ficar. Será que eu vou encontrar alguém que abra a sua casa para eu poder me hospedar lá? Olha, o Wagner está em primeiro aqui, hein? Recebeu já. O senhor ia lá para a casa dele, porque a empolgação dele já disse assim, eu quero te receber, né? Vou fazer essa pergunta de novo. Se você soubesse que o senhor estava aqui nessa noite pregando, e ele precisasse de um lugar para dormir, e ele dizia assim, será que alguém vai poder me receber? Opa, que beleza, hein? Nós estamos começando a tomar algumas atitudes. O Senhor espera da gente atitudes. Marta teve atitude. Marta vê o mestre passar e convida ele para entrar na sua casa. Gente, a segunda pergunta que a gente pode fazer é o que motivou Marta? Não sei se Marta foi motivada por ouvir falar de Jesus, se Marta foi motivada por uma questão de status. Nossa, ele é o Jesus, o pregador, o Senhor, eu quero abrir a minha casa para receber ele, imagina como eu vou aparecer diante dos outros. Eu não sei o que motivou, mas Marta abriu a casa para que ele entrasse. Eu queria que você abrisse comigo um outro texto, ele está lá em Apocalipse 3:20 e nós vamos caminhar com esses dois textos. E Apocalipse 3:20 ele diz algo para a gente. Jesus falando, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu queria te dizer algo, meu irmão. Marta abriu a porta, mas ele estava batendo. Eu quero te dizer uma coisa, você não está nessa noite aqui em vão. Você não veio para mais um culto rotineiro. Você não foi convidado pelo seu amigo e não sabe o que está fazendo nesse lugar que nunca entrou antes. Você não veio para mais um culto, você não veio lá de Curitiba, de São Leopoldo, ou a cidade que você possa ter vindo à toa, porque o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor quer falar ao teu coração, porque o Senhor está batendo a tua porta, e Ele está esperando para ver qual é a tua atitude. Eu acho forte e lindo esse texto, porque a gente vê claramente, eu sempre li esse texto achando que Marta, eu olhava para esse texto e achava assim, cara, Marta audaciosa, se antecipou a todo mundo e abriu a casa para o mestre. Mas lendo esse texto, pedindo para o Senhor a graça de poder estar aqui nesse congresso, pedindo para o Senhor, Ele tinha dado esse texto, estava no meu coração, e eu pedindo para o Senhor, mas Senhor, o que o Senhor quer falar? Pela primeira vez eu entendi esse texto de uma maneira diferente, olhando para Apocalipse 3:20. Porque Marta não simplesmente foi audaciosa, ela simplesmente respondeu, porque ele estava batendo na porta dela. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Você não veio aqui à toa, o Senhor te trouxe para cá. Você não veio aqui, caiu de paraquedas, o Senhor está batendo na tua porta nessa noite. Eu quero te dizer algo, porque a gente normalmente entende de que abrir a porta da nossa vida, e muitos aqui já fizeram isso, talvez há um ano, talvez há alguns meses, talvez há alguns dias, talvez há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, talvez tem crente aqui que dá show na gente de tempo de convertido, porque abriu a porta há tanto tempo atrás. Mas essa é só a primeira atitude, é só o pontapé inicial. Russell Shedd, que foi um grande homem que marcou o Brasil, ele disse uma frase: uma igreja pode existir como casca, mantendo o seu culto formal, servir e ainda assim lhe faltar um coração, que é a comunhão com o Senhor. Eu quero te dizer algo nessa noite, meu irmão. O Espírito Santo está confrontando os nossos corações, porque abrir a porta não é o bastante. É só a primeira atitude. Nós vamos caminhar um pouquinho mais e nós vamos ver a segunda atitude, do qual esse texto nos mostra. Nos versículos 39 e 40, ele continua dizendo que ela tinha uma irmã chamada Maria, que tomou uma segunda atitude admirável e sentou-se aos pés do mestre, a ouvir-lhe os ensinamentos, a ouvir-lhes a sua voz. Marta agitava-se em muito serviço, se distraía, e até ver a irmã parada estava ofendendo ela. A segunda atitude que a gente entende nessa noite é que abrir a porta, sim,
É uma atitude maravilhosa, mas Maria entendeu que não parava ali. Maria entendeu que ela precisava, ela entendeu quem era o Jesus, o Cristo, o caminho, a verdade, a vida, a salvação, o amor que ali estava na casa dela, sentado no sofá dela, vamos contextualizar, sentado na sala dela. E ela disse, arrumar a cama, deixa que eu faço isso depois. O mestre está aqui, o Senhor dos senhores está aqui na minha sala. Cozinhar, eu não vou cozinhar para ele, depois a gente pede uma pizza, eu quero é sentar com ele, eu preciso estar com ele, eu preciso conversar com ele, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ouvir o que ele tem para dizer. Marta ensina para a gente que a gente pode ter a audácia de abrir a porta, mas Maria ensina para a gente que não para por aí. O que é engraçado no texto é que outra coisa que eu sempre vi, Marta agitava-se em muitos serviços de um lado para o outro. A gente acabou de dizer, provavelmente Marta estava lá. Gente, Jesus está aqui, a minha cozinha está uma coisa, eu tenho que lavar aquela louça. Eu tenho que deixar a cama dele arrumada, eu tenho que botar a toalhinha, fazer tudo certo para receber ele. Eu sempre entendi assim, cara, Marta queria oferecer o melhor para o Senhor. Mas uma versão abriu os meus olhos para entender, porque diz, Marta distraía-se em muitos serviços. O Senhor quer nos chamar a atenção para algo. Abrir as nossas vidas. Abrir a porta da nossa vida. Não é o bastante. Sentar-lhe aos pés é a atitude. A segunda atitude da qual Ele espera. Quando a gente começou a pensar nisso, eu e a Gabi estavam fazendo um devocional antes de sair de casa de manhã. E lendo esse texto, quando a gente leu, distraía-se. Nós dois tomamos um tapa assim na cara. E a gente começou a conversar dizendo, cara, olha quanto que a gente se distrai no nosso dia. Olha quanto que a gente poderia estar aos pés do Senhor e a gente acorda e vai direto para o WhatsApp. Já começa a olhar 33 mensagens. Meu Pai, o que me espera já hoje? E aquilo começa a invadir o nosso dia. E nós começamos a nos distrair. Marta não difere em nada, ela não tinha o WhatsApp na época, mas ela estava se distraindo. O pastor Drummond esteve com a gente lá nessa semana e ele falou uma frase que marcou. Ele disse, quando o diabo não pode te fazer pecar, ele te acelera. Quanto acelerado nós estamos no nosso dia. Quanto preocupado, quanto distraído nós estamos com aquilo que tem que fazer. Tiago, mas a minha empresa demanda isso. Tiago, mas a minha família demanda isso. Eu tenho 5 piazinhos lá em casa. Tiago, mas eu tenho tanta coisa para fazer. A gente pode tomar várias atitudes, mas não necessariamente que nós estamos tomando a atitude que agrada ao Senhor. Quem conhece a gente, conhece eu e a Gabi, sabe que a gente é filho dessa casa. Sabe que a gente sempre foi extremamente envolvido, sempre extremamente, não digo isso para vanglória, gente. Eu digo porque era a maneira que nós tentávamos, como Marta, agradar o Senhor, dizendo, é nos adolescentes que precisa? Tamo lá, fião, vamos lá, o que precisa? Fazer café? Nós estamos fazendo café. Precisa cuidar da porta? É nós estamos cuidando da porta. Precisa cuidar do estacionamento? Eu estou cuidando do estacionamento. Precisa fazer o quê? Levar alguém em casa? Eu estou levando alguém em casa. E nós nos acelerávamos com tudo aquilo, dizendo, Senhor, é para Ti. Mas não necessariamente que ele estava tendo prazer naquilo. Isso daqui não é uma apologia à preguiça, de maneira alguma. Mas isso é uma inversão de valores. Maria escolheu uma atitude, a de se sentar aos pés do Senhor. Nos últimos dias eu tenho lido muito, buscado do Senhor, clamado do Senhor. E tenho lido muito sobre oração e sobre os heróis da fé. E a gente começa a ler sobre esses caras, homens dos quais a gente não ouviu falar, homens dos quais a gente são desconhecidos, ninguém nem conhece. Um homem chamado Jonathan Goldford foi para a China, enviado, ele disse, queima no meu coração, eu preciso ir para lá. Um homem que teve 11 filhos e perdeu 7 deles por doença na China, porque não tinha saúde, mas a esposa dele dizendo, por favor, vamos voltar para casa. Ele dizia, se nós fugimos da vontade do Senhor, tu sabe que é pior para nós. E ela dizia, meu Deus, me perdoa por estar tentando fugir. Um homem que quando os boxers passaram na China, eles eram xenofóbicos. Eles matavam os cristãos, eles matavam todos aqueles que eles não gostavam de outras raças.
E Jonathan Goldford tentando fugir com a família, e os boxers encontram ele. E com uma espada arrancam o braço dele, dão uma espada na cabeça dele, quase fere o crânio dele a ponto de ele quase morrer. Meu irmão, isso não parou ele. Então, quando a gente fala de serviço, tem gente que trabalha pra caramba. Mas quando a gente estuda a vida desse cara, o que motivava ele era a paixão dele. Porque esse cara conhecia Jesus. Esse cara amava Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, eu rasgo meu coração para ti, assim como eu fui sincero nessa manhã. Crescendo e sendo filho de pastor, sempre achei que eu manjava muito, tinha ouvido muito. Oração, claro que eu sei o que é isso. Sou filho do pastor Haroldo, né? Tem que saber o que é. Existe até aquela, não sabe? Mas eu sempre entendi oração como aquele negócio de fazer uma lista, ajoelhar e ter que orar por vários missionários, pelos países, orar pela minha família, orar pelos meus amigos da escola. Mas eu nunca tinha entendido que oração era relacionamento. Eu quero te dizer nessa noite, que se você já tomou a primeira atitude, o Senhor está nos levando a tomar uma segunda atitude. E eu estou te dizendo de novo, não importa quantos anos você tem, mas o Senhor está te chamando para um relacionamento. Durante tanto tempo eu fui tão superficial nas minhas orações, dizendo, Senhor, faz isso, faz aquilo, abençoa aquele, cuida daquele. Oh Senhor, como é bom te conhecer, te amo, te adoro, adorado, adorado, adorado. Mas parecia que eu estava falando com uma parede. Os meus pastores estão aqui, eu não honrei eles no começo, mas eu honro de novo. Pastor Adilson e pastor Anice, pastor Jeff e pastor Agi. Me honraram, disseram, não, o pastor Iverson vai ficar lá, vieram até aqui em Blumenau para estar junto com a gente, para estar aqui me cobrindo, e eu sou grato a eles por isso. E eu sou mais grato porque quando a gente começou um pouquinho nessa caminhada, o pastor Adilson sempre lá me ouvia, lá as minhas lamúrias, e pastor, é tão difícil orar, pastor, eu ajoelho, mas Jesus Cristo, é isso mesmo, Jesus Cristo, parece para mim. Mas eu me ajoelhava na minha sala e tentava ir, dormia no sofá. E me distraía, e lembrava do WhatsApp, e lembrava de outra coisa. Porque o meu coração, Marta, um coração de Marta, agitado, distraído. Mas eu quero te falar nessa noite que o Senhor quer te levar a ter um coração de Maria. O Senhor quer te levar a ter um coração que diz assim, não, para tudo, o mestre está aqui. Eu quero te dizer que se você já abriu a porta para Ele, o mestre mora em você. O mestre está dentro de você. Mas quanta distração tem na tua vida, meu amado? Eu disse de manhã e eu digo de novo, não é um julgamento, não é um apontamento para ninguém, mas é um clamor do Pai nessa noite, dizendo, filho, eu estou te esperando no sofá, eu estou te esperando na tua cama, vem falar comigo, vem abrir teu coração para mim. E sabe quando que começou a mudar minha vida de oração? Quando eu pude rasgar meu coração e dizer, Senhor, eu posso ser o filho do pastor Haroldo, eu posso ser o cara que vai na aba há 20 anos, mas eu não te conheço. Eu já ouvi tantas histórias, eu já li tantas histórias, mas eu não te conheço. Como Marta, eu sou aquele que se agita, que faz tudo, mas eu não te conheço. E meus amados, quando essas orações começaram a sair do meu coração, quando eu consegui ser verdadeiro para Ele, me rasgar para Ele, as coisas começaram a mudar. Eu digo para você que essas duas atitudes nos levam a entender coisas, porque a primeira nos faz abrir a porta, a segunda nos leva a sentar aos pés dele e a começar a ouvir-lhe. E eu quero te falar um pouquinho de quem era essa Maria, para você entender um pouquinho mais. O Evangelho de Mateus e de Marcos, ele expõe em Mateus 24, em Marcos 14, Mateus 26, Marcos 14, expõe uma mulher da região de Betânia, que chega aos pés, diante de Jesus, com os seus discípulos, e quebra um bálsamo precioso e banha-lhe a cabeça. A gente pode talvez, vamos lá, os discípulos vendo aquilo tudo diziam assim, cara, esse Hugo Boss é caro pra caramba. Podia ter vendido esse negócio aí e ter dado para os pobres, gente. Mas que absurdo.
Mas Maria não agiu dessa maneira. Maria sabia quem estava diante dela. Lucas, a história que a gente lê, fala dessa mulher. Mas João nos revela quem ela é. A mulher de Betânia. Eu quero que você abra comigo João 11, versículo 1 e 2. O texto diz assim, havia um homem chamado Lázaro e ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Essa Maria era aquela que já tinha, um texto diz que ela banha a cabeça, ela unge a cabeça do mestre. Mas essa Maria era aquela que quando teve a oportunidade de recebê-lo em sua casa, sentou aos seus pés. Mas ela também banhou os pés dele, secou com os seus cabelos, porque ela sabia quem ele era. Gente, se eu pudesse tentar descrever isso, eu consigo imaginar Maria aos pés do Senhor, dizendo, oh Senhor, quem Tu és, Pai, Tu és maravilhoso. Oh Pai, Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim, meu Pai. E a Tua presença é tudo que eu preciso. E a Tua presença, Jesus, é o meu maior valor. Se você, como Maria, clama nessa noite, atrai o teu coração. Atrai-nos nessa noite, Pai. Atrai o meu coração. Tudo que eu preciso. Atrai o meu coração. Atrai o Senhor Jesus. Atrai o meu coração. Oh, que eu possa Te tocar. Maria não estava nem aí para quem estava ao redor dela. Maria não estava nem aí para o que os outros estavam pensando. Maria sabia quem estava diante dela. Isso fala muito de expectativa. Porque Marta só queria servir a Ele. Mas ela esqueceu o que Ele disse. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque Ele queria se derramar. Marta queria agitar-se, fazendo tudo acontecer. Enquanto que Ele dizia, eu faço tudo acontecer. Basta que você venha para mim. Maria estava clamando, Maria estava buscando. E sabe o que é o lindo, o maravilhoso, o poderoso de tudo isso? Porque a terceira atitude não é mais nossa. Em Mateus, em Marcos, em Lucas, ela é censurada. Em João, ela é censurada. João 12 dá continuidade desse texto. E todo mundo censura, dizendo, cara, por que está fazendo isso? Mulher louca. Meu Deus, não tem desconfiômetro? Não se envergonha? Mas Jesus toma a terceira atitude dessa noite. E Ele diz, não toquem nela. Não façam nada com ela. Vocês podem estar preocupados com outras coisas, mas ela se preocupa comigo. O coração dela é meu. O coração dela me busca. O coração dela clama por mim. Você pode ter atitudes nessa noite, você pode ter atitudes na sua vida, mas eu te pergunto, você quer agradar o Senhor? Você quer trazer prazer ao coração do Pai? Não responda para mim, responda para Ele.
Ele está te perguntando nessa noite: meu filho, queres agradar meu coração? O texto de Apocalipse 3:20 diz assim, ó: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Maria entendeu, ouviu a voz do Senhor. Não bastava abrir a porta, era preciso ouvir a voz dele. Mas a terceira atitude é a dele dizendo: eu vou cear com ele e ele comigo. Isso fala de relacionamento, meu amado, fala de comunhão com ele. Eu queria que você sentisse o clamor, o desejo dele, porque ele está batendo na tua porta nessa noite. Ele está te chamando para um relacionamento. E eu te pergunto, você, filho de Deus, cristão, se pudesse chegar hoje no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua família, e dizer: cara, vocês precisam ir para a igreja comigo, vocês precisam conhecer o Deus que eu conheço. Qual é a resposta deles para contigo? Porque talvez você está tendo uma atitude, mas está esquecendo daquela de sentar aos pés e ouvir-lhe. Porque é isso que transforma o nosso caráter. É isso que transforma quem nós somos. Quando eu comecei essa busca minha, eu não estou aqui como o cara que buscou e que chegou no pico da montanha. Eu estou aqui como aquele que tem descoberto algo novo. E eu quero compartilhar com a igreja, pedindo: vem igreja, vem, porque é muito bom isso. Porque sentar aos pés do mestre é muito bom. Porque não há ministério que me faça ter o prazer de sentar aos pés do mestre. Porque não há trabalho que supra o desejo de sentar aos pés do mestre. Mas eu tive que rasgar meu coração diante dele e dizer: Senhor, eu ouço um monte de gente falando, eu ouço pregadores falando, eu li sobre caras. Mas Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero desejar a tua presença, mas para que eu deseje, eu preciso que tu te mostre para mim. Atitude. O Senhor espera atitude. O Senhor espera atitude sua nessa noite, porque não é um frequentar de um culto, meu amado. Sim, isso faz parte, mas não é o principal. Como é o teu secreto? Como é o teu tempo com Deus? Você tem uma prioridade nisso? Ou passam-se os dias? Quando eu tenho o meu relacionamento com a Gabi, ela tem um plantão. No outro dia a gente mal se vê. Às vezes já aconteceu de viajar, de ficar 3 dias. E a gente vai às vezes se conversar e tem que resolver problema, e é tão ruim. 3 dias sem se falar. Para um casal, para a gente que se ama tanto, se gosta. Agora eu tenho relacionamento com o Pai. 1 semana, 1 mês, eu oro só para abençoar a comida do almoço. Não é isso que Ele espera de ti, não é isso que Ele tem para ti. Ele deseja se derramar sobre você. E meu amado, eu digo com fé, porque nessa manhã nós tivemos um momento tão poderoso e maravilhoso, mas é o mesmo Deus, não mudou nada, mas Ele está nessa noite aqui, o Espírito Santo paira sobre nós, esperando atitudes do nosso coração, e dizendo: quem é aquele que me deseja, que está aqui? Quem é aquele que quer me conhecer mais? Quem é aquele? E essa resposta não é para mim, Tiago, essa resposta é do teu coração para com o dele. Essa resposta Ele está buscando nesse momento, sondando os nossos corações e esperando o que nós vamos responder a Ele. Jesus nunca vai reprimir a tua atitude. A resposta dele para Marta foi tão doce, mas tão aguda. Marta, Marta, tu andas tão preocupado com outras coisas, mas Maria, ela escolheu a uma coisa que importa, a única coisa que importa. Uma versão diz: Marta, poucas coisas são importantes, senão uma. Maria escolheu essa e não vai ser tirado dela. O Senhor espera a tua resposta nessa noite, meu amado.